Olá, pessoal. Mestre Azamba aqui de novo com vocês. Dessa vez, nós vamos falar sobre um assunto sério. Vamos falar sobre preconceito. Primeiro, vamos definir preconceito, né? Para que a gente possa depois continuar falando sobre o assunto. Então, preconceito é uma opinião ou um sentimento concebido sem qualquer exame crítico. É a generalização apressada de uma experiência pessoal imposta pelo meio em que se vive. É uma intolerância contra grupo religioso ou mesmo racial. É uma atitude negativa de um indivíduo predisposto a sentir, pensar e conduzir-se em relação a um outro grupo ou uma outra pessoa de forma negativa. Deduzimos, então, ser um prévio conceito, ou seja, uma opinião não abalizada, emitida sem o conhecimento necessário sobre determinado assunto, cuja maneira de combater está na aceitação da diversidade de conceitos em relação aos povos, aos conhecimentos e às nossas próprias experiências vividas. O preconceito, então, carrega inúmeros sentidos, fazendo referência sempre à emoção negativa, como aversão, ódio, desprezo ou mesmo medo de alguma coisa. O pensador Raul Sol, um argentino, ele dizia que sobre qualquer assunto que se pretende estudar, o caminho passa pela discussão do tema de forma objetiva pelos pares ou aquelas pessoas que estão desprovidos de conceitos prévios, mas estão interessadas em aprender e a vivenciar uma nova experiência. Dizia ele, se jogarmos um dado sobre a mesa, 6 lados, cada participante verá um lado. Em volta de uma mesa, várias pessoas estarão vendo. Um vai ver o número 1, parte do 2, parte do 3, o outro vai ver o 5 e o 4, mas vai haver uma parte de cima do dado que todos verão. Ou seja, é uma opinião comum a todos. O resto está na posição em que cada um estiver colocado naquela mesa. Vai haver também um lado que está para baixo, que é aquele lado que ninguém ali está vendo, mas que todo mundo deduz que exista, embora a gente não esteja vendo, porque como um dado, você jogou aquela parte de baixo do dado, vamos supor que esteja o número 1 para baixo. Ninguém está vendo, mas todos sabem que existe o 1 ali. Acho que me fiz entender. E a mesma coisa é um assunto, um tema. Se você tem um tema qualquer e quer discutir sobre esse tema, reunindo pessoas, você vai jogar um tema sobre a mesa e cada um em volta daquela mesa, que terá previamente estudado aquele assunto, vai sentar e falar sobre aquilo que entende sobre aquele assunto. Ou seja, o lado que ele vê aquele tema que está em pauta. Ele vai ver uma posição, vai ver o que corresponde à vivência dele, e cada um, então, vai ter a oportunidade de falar sobre o que vê sobre aquele tema, parodiando lá a história do dado. Se cada um puder emitir o seu parecer sem que haja discussão, briga, você tem razão, eu não tenho, você que está impondo a sua opinião. Não interessa, a opinião não é imposta para mim, nem eu vou impor a minha para ninguém. Eu apenas vou dizer a minha opinião e eles vão dizer a deles. Cada um vai dizer o lado que está vendo daquele assunto.
Quando acabar a passagem, digamos que tenha 15 pessoas em volta de uma mesa. Quando acabar aquele assunto, passou por 15, o que acontece? Você sai mais fortalecido da sua opinião, aquelas que você não concorda ou porque você ainda não chegou naquele nível de entendimento, ou se você realmente não gosta daquele entendimento, você despreza, porque ainda não é aquele seu momento daquele assunto. Mas você vai captar de outras pessoas o melhor de cada um e somar ao seu. Nesse momento, você está enriquecendo a sua posição sobre aquele determinado assunto. Não é mais um preconceito, agora é um estudo, algo que você levou e aprendeu mais um pouquinho sobre aquele assunto. Outras oportunidades deverão existir no futuro para que você sempre esteja em movimento e sempre aprendendo. O mundo evolui e as opiniões também. Então, é assim que funciona. Então, o seu colega que está em frente a você na mesa está vendo lá o número 4, você do lado de cá está vendo o número 2. Então, se cada um disser o que está vendo, vamos sair dali 15 pessoas com um entendimento, com 15 entendimentos diferentes. Provavelmente, porque é o entendimento mais a minha experiência. O do amigo do lado é o entendimento mais a experiência da vida dele. O outro em frente é a experiência dele que conta também. Então, sairemos dali enriquecidos de um novo conceito sobre aquele assunto que nós resolvemos discutir. E pode ser democracia, pode ser caridade. Imagina, qualquer que seja o assunto, nós podemos falar sobre esse assunto de uma forma aberta. O importante, eu acho, é que não pode haver discussão. Eu não tenho que impor minha opinião sobre ninguém, ninguém vai impor opinião para mim. Então, eu vou dizer o que eu gosto, o que eu sinto e o que eu entendo. As pessoas farão o mesmo. Se cada um ouvir calado e aceitar aquilo que resolve aceitar, sairemos dali todos amigos, todos felizes e contentes, e 15 novos conceitos estabelecidos. Ou serão bem parecidos com os dos outros, depende da vivência de cada um, mas sairemos dali todos com novos conceitos. Agora, a gente sabe que somamos ao nosso velho conceito uma coisa nova, um conceito melhorado. E é assim que funciona, é assim que se combate o preconceito. Gente, muito obrigado, façam bom proveito e vamos ser mais tolerantes. Um abraço a todos.